Jesus seria considerado de esquerda ou de direita nos dias de hoje? Eu sei que essas categorias políticas não existiam na época e no contexto de Jesus. Porém, se nós analisássemos a vida de Jesus, as suas atitudes, os seus ensinamentos, como é que a gente classificaria Jesus se ele vivesse nos dias de hoje? Ou seja, qual dessas duas ideologias mais se encaixaria com o jeito de Jesus? Bom, vamos lá. Para começar, é importante a gente dizer que Jesus tinha um contato muito próximo com as massas, com o povão. Jesus estava sempre com os pobres da sua sociedade. E convenhamos, são as esquerdas que sempre procuram estar próximo dos pobres, dos trabalhadores, justamente para tentar entender os seus problemas, os seus dilemas. O foco de ação das esquerdas é justamente essa parte mais vulnerável da sociedade. A direita é muito mais conectada com as elites da nossa sociedade, no máximo a classe média. O foco da direita é justamente tentar manter, proteger privilégios. A direita é conservadora. O seu objetivo é conservar aquilo que já está dando certo para esse grupo de privilegiados. Segundo ponto, uma outra característica de Jesus é que ele, além de estar sempre com os pobres, com os mais vulneráveis, ele também estava sempre com aqueles marginalizados, os grupos em que os privilegiados, as classes dominantes, não queriam perto. Naquela época, esses grupos marginalizados eram quem? Primeiro, as prostitutas, quem mais? Os samaritanos e também os publicanos, demais pecadores, que eram as pessoas que não compartilhavam com a religião judaica daquela época. Qualquer pessoa que não fosse judeu naquela época já era considerado um grupo de pessoas de menor qualidade, de quinta categoria. É verdade que na nossa sociedade nós não temos samaritanos, porém, quais são os grupos marginalizados hoje na nossa sociedade que Jesus muito provavelmente estaria próximo também? As prostitutas continuam sendo um grupo marginalizado na nossa sociedade, mas também nós podemos citar pretos, principalmente os favelados, nós podemos citar índios, nós podemos também mencionar a comunidade LGBTQIA+, que são grupos extremamente marginalizados e o que quer que seja tradicional não quer por perto. E além disso, nós temos como grupo marginalizado na nossa sociedade todas as pessoas que não professem o cristianismo e que tenham alguma outra fé, principalmente se for de matriz africana, como o pessoal da Umbanda, o Candomblé. Nós temos vários exemplos de cristãos que vão a terreiros de macumba e quebram, destrói tudo. Eu dei um breve resumo dos grupos marginalizados na nossa sociedade, mas existem outros. Porém, são estes os grupos que muito provavelmente Jesus estaria defendendo. E olha que coincidência, é justamente os grupos que a esquerda também busca defender. A direita, infelizmente, despreza a simples menção desses grupos. Quando alguém que é realmente de direita ouve o nome desses grupos específicos, se eu falar grupo LGBTQIA+, se eu falar pretos favelados, se eu falar grupos indígenas, já vai dar uma ojeriza, já vai dar urticária em alguém que realmente é de direita. Existe na direita uma intenção de não reconhecer mesmo esses grupos. Grupos que estão numa situação de total desigualdade e vulnerabilidade em relação àquilo que seja o status quo da nossa sociedade. A proteção das minorias se tornou o papel da esquerda. E a direita apenas diz que essas minorias devem se curvar à maioria. Maioria que seriam brancos, héteros, homens. E aí, qual seria a opinião de Jesus em relação a isso? Um terceiro e último ponto tem a ver também com o que Jesus dizia a respeito das riquezas. Será que Jesus seria um defensor do capitalismo? Vamos ver algumas passagens, algumas falas que Jesus deu para a gente ter uma ideia a respeito disso. Primeira fala de Jesus, está lá em Mateus, olha só o que ele diz. Não acumuleis riquezas na terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam, mas ajunteis tesouros nos céus, onde nem traça, nem ferrugem corrói, nem ladrões escavam, nem roubam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Olha só essa outra passagem, está lá em Lucas. Bem-aventurado vós que agora tendes fome, porque sereis fartos. Mas ai de vós ricos, porque você já tem a vossa consolação. Existem várias outras passagens em que Jesus realmente condena essa sanha, esse impulso animal humano de ficar guardando, acumulando. Como, por exemplo, quando ele vai falar para o rico, né, o jovem rico, olha, venda tudo o que você tem, dê aos pobres, depois vem e segue-me. Ou depois quando ele fala, olha, é mais fácil um camelo entrar por fundo de uma agulha, de um buraco de uma agulha, do que um rico entrar no reino dos céus. Existem outras passagens também que vão nessa mesma direção. Aí eu te pergunto, você consegue imaginar a direita falando coisas do tipo, ai de vós ricos, ai de vós bilionários que vão comprando empresas para aumentar o seu monopólio e impedir a concorrência, ai de vós grandes proprietários de terras que acumulam e não permitem que o pequeno trabalhador possa trabalhar a terra, possa ter um lugar para plantar. Ai de vós ricos que procuram sempre diminuir o salário do trabalhador para aumentar o seu lucro. Será que a direita teria coragem de falar algo assim?
Já pensou alguém de direita falando não acumuleis riquezas, não acumuleis capital, não sejais capitalistas? Gente, convenhamos, quem luta contra esse acúmulo sem fim de capital, de recursos, é a esquerda. Então, eu ouso dizer que se Jesus vivesse nos nossos dias, ele muito facilmente seria confundido com um militante de esquerda, porque praticamente todas as suas pautas coincidem com as pautas atuais da esquerda. E aí fica a pergunta, se é verdade que a esquerda simpatiza tanto com as pautas de Jesus, por que que os cristãos, que em tese são discípulos de Jesus, inevitavelmente acabam se tornando de direita, acabam se tornando defensores dos privilégios de poderosos, ricos, inevitavelmente se tornam antagonistas de gays, lésbicas, se tornam antagonistas de grupos indígenas, não reconhecem o mal que a escravidão fez para um grupo de pessoas escravizadas, arrancadas da sua pátria, trazidos para cá e que até hoje arrastam as consequências deste fato. Os cristãos não reconhecem e ainda buscam a toda energia defender o privilégio desses grandes proprietários de terra, dessas pessoas privilegiadas que ganharam terras do governo, acumulam e acumulam cada vez mais e impedem o desenvolvimento do nosso país. Por que os cristãos se tornaram isso? Fica como uma pergunta, uma provocação, para que a gente reflita a respeito de como o nosso mundo acabou se desviando para o mal, para que a gente possa refletir o que nós estamos fazendo das nossas vidas. Um grande abraço, fica com Deus. Tchau, tchau.